Maravilha, galera. Vamos para as pranchas, então. Aí, ó, temos aí algumas pranchas para falar. São algumas queridinhas. As duas primeiras ali são as pranchas bidirecionais, né? As Twin Tip Boards. E a gente tem as queridinhas do Sebastian logo abaixo. Bom, a Raimezinha, acredito que a principal diferença dela ali, ó, a borda, fizeram aquela caidinha na borda, então a borda dela tá mais acentuada. Ângulo nas quilhas também, a quilha, olhando ela assim nesse sentido, tá um pouco mais deitada, para quando tu tiver com a prancha inclinada, a quilha ficar mais reta na água ali, né, ajudando a segurar mais. Essa borda também a galera já relatou que tá fazendo com que a prancha segure muito. Perfeito. Aí as construções, a normal, né, que é fibra de vidro, e a SLS, que é laminada com fibra de carbono, é a minha preferida, é a prancha que eu mais gosto. Mantiveram o double difusor também no bottom dela, que aumenta o fluxo de água passando por baixo da prancha, gerando mais velocidade, melhorando a aterrissagem. A Selectzinha, que também é uma prancha muito boa, performance. Em relação a essa diferença, vale a pena relembrar assim, a questão de testar as pranchas, porque não necessariamente fala assim, de carbono é mais leve, é a melhor, porque ela se torna bem mais rígida também. Então, às vezes você vai fazer um downwind longo, a prancha é muito rígida, você sente muito mais a vibração. Condição chop, né, Bruno? Você sente muito mais o chop, você chega no downwind muito mais cansado e até mesmo com problema no joelho. Então você pode ter bastante impacto no joelho, simplesmente por ela ser bem mais rígida. O que eles comentam que o Big Air está crescendo tanto de novo que eles mudaram um pouco a Raime, né? Ao invés dela ser, ela tem toda a canaleta no fundo, mas ao invés dela terminar reto a borda, ela chega na borda, ela dá uma caída. Isso ajuda muito. Sim, cara, coisa simples assim de você manter a orça. A orça você já consegue angular mais. Exato. E aí quando você vai sair pro pop, aquilo ali, não só a quilha, mas a borda também te ajuda a ter mais energia para sair pro pop. Então você consegue ir mais alto. Falou que a galera no teste, os caras que estão desenvolvendo essa prancha estavam tipo, enlouquecidos. Legal. E nas pranchas, resumindo então, construção original, uma construção mais flexível e tal, e a SLS uma construção mais rígida. Perfeito. Mais esportivo também, assim como os kites. Assim como os kites. Exato. Tem os novos pads e alças, os straps. Qual a novidade deles? Esse aí, o Pad Entity, eles alteraram o plug ali, né, que antes eram vários em todo o comprimento da fita ali, agora eles colocaram só esses dois. Só que ele trava muito bem, tá difícil. Muitos relataram que o meu pad está abrindo se ele não transpassasse a ponta para baixo da borrachinha lá. Às vezes, com impacto na água muito forte, ele começava a soltar. Esse aí tá transpassando bem mais na fita ali onde está escrito Entity. Perfeito. E o plugzinho ali tá segurando muito, tá difícil até de colocar ele ali. E surfboards. Bora, Seba. Bora. E aí? A gente tem a One, a Whip e a Fish. Perfeito. Na construção de lab. Legal. Tá, falando um pouco mais das pranchas, a One é uma prancha bem dia a dia, assim, aquela prancha que você pode usar desde uma onda pequena até uma onda maior. E o que veio de Floripa, sabe, tô acostumado a num dia tô velejando tem meio metrinho, no outro tem 2 metros de onda. Então, realmente a One é a prancha, assim, cara, só vou ter uma prancha, ela é a prancha. E aí a gente tem a Whip e a Fish. Cara, eu recebo muitas perguntas sobre essas duas pranchas. E é basicamente assim, as duas são pranchas muito boas para onda pequena, para ondas menores. A única coisa é que a Fish ela tem esse shape, né, que vem do surf de prancha Fish, que ela é um pouco mais larga, tem um pouquinho mais área de bico, é uma prancha um pouquinho mais reta no rocker. Então essa prancha para vento fraco é bizarra. Tipo, o dia que eu velejei lá, que eu falei que tinha 7, 8 Ceboia. eu tava com a Fish de lab e tava com o Neo de lab também. Mas é uma prancha que ela anda muito bem no vento fraco, e por causa do tamanho dela, ela fica muito skatinho, a troca de borda é muito fácil. Já o Whip é uma pranchinha, esse conceito CSC, que você não tem o bico, né? E ela tem um pouquinho mais de curva. É uma prancha também muito legal para fazer freestyle strapless, para quem curte. E ela é uma prancha um pouco mais estreita, então eu gosto muito dela para marola e vento forte. Então é a prancha que eu sempre tenho aqui no Nordeste. Legal. Também é uma prancha muito boa para dar wind, por ela ter essa curvinha a mais. E, cara, é uma prancha que a gente vem atualizando todo ano, e todo ano ela consegue vir cada vez melhor. E aí, na diferencinha do G-Lab, mas é aquela parte de cima, né? Então, na SLS, nas outras
Na SLS, no caso, a gente tem o que a gente chama de cork, né, que é a cortiça. Então, essa cortiça ela é um pouco mais durinha, deixa a prancha um pouco mais dura. Já a de Lab, ela tem essa espuma, que, cara, é um memory foam. Então, assim, usam também em tênis, por exemplo. É a mesma tecnologia do tênis. Então, assim, crer. nunca na vida não existe nenhuma prancha que não amassa. Não existe. Mas esse memory foam, cara, eu me arrisco a dizer que ele volta uns 90%. Então, realmente, você vê trabalhando, cara, é muito confortável. Eu voltei a usar parafina, sabe? É uma parada completamente de gosto. Né? Que parafina é gosto. Mas eu voltei a usar porque eu sinto... Eu vi os posts dele lá, amo parafina e tal. É isso mesmo. Então, tipo, você tem mais sensibilidade da prancha. E aí, bom, sabe, quando você tá velejando, principalmente no chop ali, você sente muito mais conforto. E aí, o que ele tava falando, né, você tem uma faixa de carbono no fundo da prancha. Isso deixa a prancha um pouco mais rígida e um pouco mais reativa. Então, toda vez que você faz o bottom turn, que é a cavada, né, o que você está fazendo? A grosso modo, você está afundando a prancha na água para você sair para a manobra. Então, aquele carbono faz essa resposta ser maior e você chega na manobra com mais velocidade. E esse ano tem o D-Lab, que mudou também. O D-Lab tem mais tamanhos esse ano, porque o D-Lab funciona tão bem, como o Sebastião explicou agora. E a diferença do preço do SLS D-Lab não é tão grande como os kites. Perfeito. E aí ainda um pouco, né, de o ajuste material. É mais fino, né? É aquilo, as três pranchas, as três construções são excelentes. Vai um pouco do seu gosto. Então a gente tem a clássica, que é a laminada de bambu, um pouquinho mais pesada, mas também mais durável. Você consegue colocar alça. A gente tem a SLS, que é ali no meio do caminho de durabilidade e de performance. E aí tem a de Lab, que é a GTI. O GTI. O GTI. E uma grande novidade aí, alguma coisa mais aí das pranchinhas? Quer falar? Tranquilo? É isso aí? Certo, E aí, grande, assim, não novidade, né? Mas uma coisa que a gente percebe que está chegando mais forte, acho que principalmente agora com o Wing vindo junto, é a Fanatic, né? Como é que tá a Fanatic entrando aí no mais forte na cena nacional? Já tinha, mas tá chegando. A Fanatic é uma marca também do grupo Boards & More. Para quem não sabe, a empresa dona da Ion, da Duotone e da Fanatic, a empresa, o nome é Boards & More, e o Duotone Windsurf, que era das velas de windsurf. A gente não estava trabalhando 100% no Brasil com eles ainda. Questão de tudo de logística, produção e tudo mais, então de bom não tem para a gente estruturar toda a operação Brasil. E esse ano no Mission agora a gente está lançando as pranchas Fanatic, justamente de Wing. Então aí, galera, tem alguns tamanhos, tem a parceria de Duotone e Fanatic, então tem um desenvolvimento conjunto. Os foils e as asas tem alguns que são compatíveis. Alguns dos foils da Duotone também já podem usar com as pranchas Fanatic e para o Wing, não só para kite. Perfeito. Onde eu moro tem lagos e você não tem tanto espaço para lançar o kite, e aí é mais fácil de fazer o Wing. E é muito legal porque eu chego aos spots onde eu estava antes com windsurf e posso ir novos spots também. É muito legal e é muito divertido. É muito divertido. Eu tô apanhando também, começando agora, mas eu, né, no meu spot, no meu home spot, também a operação de wing é muito mais fácil, né? De você entrar na água e você sair da água. Então, cara, tá fervendo de wing, se popularizando muito, crescendo bastante. Principalmente em grandes cidades, cara. Onde não tem tanto vento, o cara vai com uma prancha com bastante litragem e manda ver. E aí, ó, por falar das novidades do Wing, então aí para falar um pouquinho do Slick SLS 2023 e do Unity de Lab, que já tem de Lab no Wing também. Sim. E aí, como é que estamos? Como funciona? Com o Slick SLS, como estamos aprendendo cada ano muito, porque o esporte é muito novo, mas já tem um nível muito alto. Se estão pensando em kite, durou muito mais tempo chegar a um nível tão alto. O material é incrível como já funciona. Mas ainda, como é novo, aprendemos muito do Unit, que agora já está lançado. Que é novo, que ele está um pouco mais curto agora. Ajuda mais curto que o Unit. Um pouco mais largo como ano passado. O largo ajuda
que ele, quando você está na onda e só deixa ele voar, estabilidade. Ele tem mais estabilidade, assim. Mas quando você faz vírus, assim, ajuda se ele está tão largo. Então, ele é melhor que o unit para freestyle. Tem um pouco mais, dá para ver aqui, muito bem STV, que ajuda também ele voar melhor. Faz 4 anos tivemos uma reunião como esta aqui, só para todos os distribuidores do mundo. E o Ken Winner, que estava puxando isso muito, ele fez o Wing primeiro para fazer, porque ele faz muito com sub, downwind. Sim. E ele não queria mais, assim, fui muito cansativo com isso. Ele pensou, vou fazer um Wing para me ajudar, assim. E ele não pensou ainda que dá para andar upwind, sabe? E ele estava tentando e vi que dá para ir upwind também. E ele puxou muito isso, ele mandou os primeiros prototipos a esta reunião, e Sky e Jaime, eles tentavam isso, mas os foils também nessa época não estavam tão bons. Então eles tentavam, todo mundo olhou, todo mundo falou, não, isso não vai dar, não é uma brincadeira, não é legal. Mas Ken, depois a gente falou com Ken, ele, não dá, deixa isso, não vai dar certo. E ele, não vai dar, eu vou. E meu chefe, Till, ele falou para ele, bom, tenta mais um ano, se divirte e depois vamos ver. E o próximo reunião em Tenerife todo mundo estava já, porque funcionou muito bem e todo mundo estava muito impressionado como funcionou e como é. E a curva depois enorme. Então é muito engraçado, cara, pensando nesta época quando todo mundo falou, não, isso é uma brincadeira, né? E agora é grande demais. Não, total. Então, ele contou um pouco a história do Ken, né? Só comentando um pouco, tipo, o Wing, ele sempre existiu. Sim. Não foi uma parada assim que a Duotone inventou o Wing. Ele existia antigamente, as pessoas usavam de esqui, né? E snow, usava acho que no skeboard. De skate, de patins, também. O que eu lembro, usavam de esqui, parecia muito uma vela de windsurf. E os caras usavam para subir a montanha, aí chegava lá, embrulhava e descia. E aí o que o Ken teve foi a genialidade de botar junto com o foil. E aí então acho que a revolução foi isso, foi juntar o Wing com o foil. Sim. Que aí o Duotone foi, né, ele foi o primeiro. E aí eu tava nessa reunião de Tenerife lá e, cara, tipo, surgiu 1 milhão de perguntas, os caras tentando explicar e todo mundo falando por cima do outro. Cara, tinha gente me ligando do Brasil pra tirar foto. Eu lembro de fazer um vídeo de uns 2 minutos, assim, ó, mostrando o Wing. A galera, tipo, pirada. Que isso, novo e tal, que irado, não sei o que. O Pulga mesmo, me encheu o saco. Olha só que legal. Pra mandar vídeo, cara. Foi um boom mesmo bizarro, cara, que esse esporte cresceu.